Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar o nosso curso hoje de Matemática Financeira para o Ensino Médio com a aula sobre juros simples. Aproveitem para assistir às aulas anteriores que nós já produzimos sobre matemática financeira. Tanto a aula 1 sobre porcentagem, quanto a aula 2 sobre aumento e desconto percentual. Elas estão disponíveis aqui nesse menu lateral em aulas à sua aqui direita. Então, como dissemos, para trabalhar com juros simples, e depois, na aula seguinte, nós teremos juros compostos, nós temos primeiro que entender sobre regimes de capitalização. Ou seja, como nossa moeda pode aumentar, pode ser capitalizada. Primeiro, nós temos duas situações. Vamos tentar ver essas nomenclaturas. Quando a gente pega dinheiro emprestado com alguém, né, você está o quê? Contraindo empréstimo. Você está, né, fazendo um empréstimo, tomando um empréstimo. Tem pessoas que falam desse jeito. Ou então você pode emprestar dinheiro a alguém. Muita gente não pensa nisso, mas ao aplicar um certo dinheiro no banco, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para esse banco. Então a gente pode emprestar dinheiro para um banco, para parente, para amigos, e isso se chama uma aplicação financeira. Tudo bem? Então, passada essa explicação inicial, nós podemos pensar, então, a forma de remuneração sobre essas duas operações, de empréstimo ou aplicação, que elas podem ocorrer de duas formas diferentes. A primeira delas, que nós chamamos de juros simples. Por que juros simples? Né? Porque os juros são calculados em relação ao capital tomado ou emprestado, né? Ou seja, ao valor inicial. Os juros incidem sempre sobre só aquele valor inicial. Enquanto isso, os juros compostos, a cada período, ou seja, a cada dia, a cada mês, a cada ano, isso vai depender muito, mas como é mês, né? Mas depende muito disso, os juros são incorporados ao montante da dívida, ocasionando que o pessoal chama muito de juros sobre juros. Então, aquele valor de juros no mês que vem, o juros é calculado contando com ele também e assim vai. Ou seja, a conclusão é muito, né, clara, que é, se você tiver vários períodos, os juros compostos sempre serão maiores que os juros simples, né? Porque eles são juros sobre juros. E vamos lembrar outra coisa. Se nós tivermos um único período, um mês, um dia, um ano, o cálculo de juros simples ou composto é a mesma coisa. Se você vai obter o mesmo resultado, porque você vai fazer o juros sobre um valor. É quase como uma conta de aumento que nós fizemos já na aula anterior. Tudo bem? Juros simples. Apesar que comercialmente, em aplicações e empréstimos, a maioria das operações são juros compostos, juros simples existem sim no mercado comercial, em várias situações. Muita gente acha que juros simples é só aquele dinheiro que vó empresta, que a gente pega de um amigo. Não, juros simples a gente encontra no mercado. Vamos ver esse exemplo, por favor. Olha, imagine um boleto bancário com atraso. Então tem lá uma prestação, uma mensalidade, e a pessoa não pagou no dia. Vamos supor que o valor é R$600, a multa é de 2%. Aliás, a gente precisa falar o que é multa, né? E multa, hoje em dia, depois, né, do Código do Consumidor, há um limite. O máximo de multa que pode ser cobrado é 2% sobre o valor da dívida. E é um valor fixo, é um valor único. Juros, que é um valor variável. No caso aqui, geralmente no boleto vem isso escrito. Multa de tantos 2% e juros, podia ser uma porcentagem, mas eu já calculamos aqui, ó, 20 centavos ao dia. Então, se essa pessoa pagar com 15 dias de atraso, quanto ela vai pagar? Qual vai ser o valor final desse boleto aí? Vamos lá? Primeiro, multa.
valor fixo, valor único. Eu sei, muitos alunos falam aí, ah, mas a locadora cobra por dia. Ela usa um termo que não é o termo correto. Em matemática financeira, multa é um valor único, né? Antigamente, essas multas, a pessoa ia pagar o aluguel, as multas eram de 10%, hoje em dia não, elas estão limitadas a 2%. Então, 2% de 600, para nós que já aprendemos a fazer cálculo mental de porcentagem, 1% de 600 é 6, 2%, então, uma proporção simples, R$ 12. Juros, e isso é variável. E aqui, juros simples. Vejam vocês que nós estamos fazendo uma proporção do valor final. 20 centavos por 15 dias, você tem uns juros de R$ 3. Assim, quanto é que a pessoa vai pagar por esse boleto? Ela vai pagar o valor de face dele, né, valor inicial, mais a multa, mais os juros. Então, esse valor final vai ficar em R$ 615. Pronto, esse é um exemplo típico, comercial, prático, de uso de juros simples no nosso dia a dia. Então vamos tentar continuar. Opa. Vamos agora então pensar no empréstimo a juros simples, né? Um capital, o capital é sempre o nosso valor inicial, tá, gente? De R$ 800. Foi emprestado num período de 5 meses a uma taxa de juros de 2% ao AM. Esse AM significa ao mês, né? AD ao dia, AA ao ano. Então a taxa, eu já te falo o período. Qual é o valor que deve ser pago após esses 5 meses em juros simples? Vamos lá. Vamos tentar, inicialmente, nós não vamos, isso aqui não é o processo comum de nós fazermos, é só para nós entendermos a expressão. Primeiro mês. Quanto que a pessoa vai pagar de juros no primeiro mês? Ela vai pagar a porcentagem, 2%, do valor, do capital, do valor inicial. Então, 2% de 800, ela paga R$16. Ou seja, se ela fosse pagar isso ao final do primeiro mês, não é o caso, mas ela teria que pagar quanto? O capital mais os juros desse mês, ou seja, R$816. Vamos continuar. Segundo mês. Esses juros do segundo mês, continua sendo uma porcentagem do capital. Como é sempre em relação ao capital, continua sendo 2% de 800, continua sendo R$16. Assim, se eu fosse quitar essa dívida no segundo mês, quanto que seria ela? Seria o valor que eu tinha do mês anterior, não são os 800, os 816, mais os juros desse mês, R$16, 832. Então, nós não precisamos ficar continuando isso por 5 meses para perceber que o valor mensal que está aumentando, nesse exemplo aqui, é só de R$16. Né? Como é que a gente pode, então, fazer isso? Eu posso pegar a quantidade de meses, 5, vezes a porcentagem de juros cobrada, 2%, vezes o capital, que é 800, e já calcular de uma forma única os juros total. Né? Se são R$16 por mês, em 5 meses, 5 vezes 16, então os juros total para pagamento em 5 meses são R$80. Assim, o montante será 880. Generalizando, ou seja, o que significa isso? O montante, que é o valor final nosso, ele tem que ser o capital, que é o valor, né, inicial, mais o juros total, que é esse NI vezes C. Eu acho que ficou muito baixo, eu vou repetir aqui para vocês. Ó. O montante é o capital mais N vezes I vezes C.
certo? Como tem capital nos dois termos aqui, nós podemos fazer um fator comum que resulta nessa expressão aqui. Vou tentar repeti-la também. O montante vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais N vezes I. E essa é a expressão que comumente se vê para cálculo de montante em juros simples. Então vamos entendê-la. Capital é o valor inicial, N vezes I é o valor total em porcentagem dos juros. 1 mais isso, a gente sabe que é aquele termo que nós calculamos lá no aumento, e isso gera um valor final. Ok? Isso então não é mais um bicho de 7 cabeças para nós. Vamos ver mais um exemplo então. Vamos ver se nós entendemos, ou vamos ver tentar aplicar diretamente aquela relação. Nós temos um empréstimo de R$5.000, num período aí de 8 anos, a uma taxa de 15% ao ano. AA. Qual o valor que vai ser pago após esses 8 anos? Então, olha lá. Podemos calcular então os juros totais, ou seja, são 8 anos, a uma taxa de 15%, ao capital que é 5.000. Então, 8 vezes 750, nós temos um valor de juros total de 6.000. Então, se o montante é o capital mais os juros total, 5.000 mais 6.000, você vai ter um montante de R$11.000 de dívida ao final desse empréstimo aí para ser quitado. Ok? Então, essa foi a nossa aula de juros simples. Espero que tenham gostado. Próxima aula, nós vamos falar sobre juros compostos e vamos fechar, então, essa parte de matemática financeira. Então, obrigado. Espero poder encontrar vocês novamente e continuem aprendendo com a TV Senec.